Olá, o Ciência é Tudo já está no ar para te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Eu sou Priscila Rangel e hoje vamos desvendar uma evolução científica fundamental para evitar a propagação de doenças, a vacina. Nesse momento, em todo o mundo, pesquisadores trabalham para desenvolver vacinas que previnam a Covid-19, infecção que pode provocar síndrome respiratória grave. E a partir de agora, você acompanha o trabalho dos nossos cientistas em busca dessa vacina. E aí, vamos juntos? Elas são especialistas em estimular o sistema imunológico. As vacinas já existem há mais de 200 anos e garantem prevenção contra vírus e bactérias. Mas a produção de uma vacina realmente eficaz é complexa, envolve diversas etapas de testes e de produção e pode levar anos até ser produzida em larga escala. Em épocas de pandemias de doenças, um tema fica em bastante evidência na vida de todos nós: a vacinação. Basicamente, uma vacina serve para proteger as pessoas contra doenças infecciosas, que podem ser contraídas por vírus ou por bactérias. Cada vacina tem um objetivo diferente em como estimular o sistema imunológico das pessoas. A primeira vacina que se tem registro na história surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner desenvolveu uma forma de imunização contra a varíola. Ele descobriu que ao expor uma pessoa à versão bovina do vírus, ela tinha inicialmente reações leves, mas com rápida recuperação, e mais tarde desenvolvia imunidade contra a versão humana da doença. A segunda geração de vacinas foi introduzida na década de 1880 pelo cientista francês Louis Pasteur, que desenvolveu vacinas contra o cólera e o antrax. O século XX viu a introdução de várias vacinas bem-sucedidas, incluindo as contra a difteria, sarampo, cachumba e rubéola. No entanto, ainda não existem vacinas para a cura plena de doenças importantes, como malária, gonorreia e AIDS. Existem vacinas que são compostas pelos próprios agentes infecciosos e eles continuam vivos no produto final, mas são atenuados, enfraquecidos, para que a pessoa que recebe a dose apenas consiga produzir os anticorpos necessários para ficar imune a determinada doença. Outras vacinas usam os mesmos micro-organismos, só que mortos. O tempo para a produção das vacinas não é curto. Em média, costuma ser necessário cerca de 5 anos para que uma nova vacina seja aceita pelos órgãos sanitários. E é por isso que durante este período, os vírus podem sofrer mutações, sendo necessário que a gente tome mais de uma dose da mesma vacina ao longo da vida, como a da gripe, por exemplo. Seja de gotinha ou por uma injeção, as vacinas continuam sendo uma evolução científica fundamental para evitar a propagação de doenças e garantir, assim, a prevenção contra vírus e bactérias que ainda fazem parte do nosso cotidiano. Diversas doenças foram erradicadas no país por meio da vacinação. É o caso da varíola e da poliomielite, por exemplo. As imunizações produzidas no país são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e o excedente ainda é exportado para mais de 70 países. Referência mundial em produção de vacinas, o Brasil é um dos países que mais oferecem imunização pela rede pública de saúde. Atualmente, o Instituto Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, em São Paulo, produzem em torno de 80% das vacinas que são distribuídas gratuitamente à população brasileira. Graças ao trabalho de pesquisadores e cientistas da Fiocruz e do Instituto Butantan, o Brasil é autossuficiente em vacinas essenciais para o calendário básico de imunização oferecido pelo Ministério da Saúde.
No cenário internacional, o Brasil também se destaca, exportando o excedente da nossa produção de vacinas para mais de 70 países. As vacinas que nós produzimos, que usamos no Programa Nacional de Imunização, passam por 2 controles muito sérios. Um controle que é de produção mesmo, tá? Mas antes de ser liberado para vacinação, passa pelo controle do INCQS, tá? Que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde. Que é esse instituto que libera a vacina, se estiver dentro das condições, atendendo todas as qualificações, especificações, é liberado, certo? E é o braço direito da Anvisa, que é o órgão regulatório do país. Tá? Então, é realmente um processo no qual nós temos absoluta segurança de que a vacina que vai para o campo, que é utilizada na imunização, pelo Programa Nacional de Imunizações, é absolutamente segura e porque passa por esse sistema de qualidade. Atualmente, o calendário de vacinação nacional protege crianças, adolescentes, gestantes, idosos, além de povos indígenas. As campanhas de vacinação no Brasil foram responsáveis pela erradicação de doenças como a varíola e a pólio, e ainda são fundamentais no combate à volta do sarampo e no enfrentamento da febre amarela. As pesquisas e testes também continuam na busca por uma vacina contra a dengue e, mais recentemente, contra a pandemia do novo coronavírus. Difícil seria contabilizar quantas vidas já foram salvas desde a criação da primeira vacina no final do século XVIII. Apesar de estarem inseridas no nosso cotidiano há bastante tempo, é comum surgirem dúvidas sobre quem pode receber essa imunização ou ainda se geram efeitos colaterais. Pensando nisso, o Ciência é Tudo preparou um tira-dúvidas para te deixar muito bem informado. A vacina é considerada um meio seguro na prevenção de doenças infecciosas. Apesar da comprovação científica sobre sua eficácia, existem grupos resistentes à vacinação há séculos. No Brasil, por exemplo, em 1904, uma lei que obrigava as pessoas a se imunizarem contra a varíola provocou um violento motim popular no Rio de Janeiro. Conhecido como a Revolta da Vacina, culminou na morte de 30 pessoas. A partir de 1998, o movimento anti-vacina ganhou força após a publicação de um estudo fraudulento que associava a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, a casos de autismo. Esse tipo de desinformação contribui para o ressurgimento de doenças quase erradicadas, como o próprio sarampo. Muitas pessoas têm dúvidas sinceras e importantes sobre a vacinação. Por isso, vamos agora esclarecer algumas questões. Na internet, muitas vezes aparecem alguns fake news, chamados fake news. E um deles é que a vacina teria relação com o autismo. Isso é absolutamente errado. Não existe nenhuma relação entre vacinação e autismo. Depende. Uma vacina atenuada numa pessoa saudável não costuma causar nenhum sintoma de doença. Já em pessoas imunodeprimidas, como aquelas com câncer, que vivem com HIV, entre outras, pode sim gerar sintomas da doença e por isso são contraindicadas para elas. Nenhuma vacina que é dada hoje, administrada, ela causa a doença para a qual ela está sendo dada. O que a pessoa pode ter é o que a gente chama de uma reação vacinal leve. Então ela pode ter um pouquinho de febre, ela pode ter um pouquinho de coriza, ela pode eventualmente ter um sintoma muito leve daquela doença para a qual ela foi vacinada, mas é muito distante de um quadro de doença. O sarampo faz parte do esquema de vacinação feito para crianças e deve ser tomada com certeza. Em relação a adultos, aqueles que tiveram a doença sarampo ou foram vacinados não precisam ser vacinados novamente.
Mas aquelas pessoas que não tiveram a doença e não foram vacinados, mesmo adultos, seria interessante vacinar. A resposta é não. Infelizmente, ainda não há uma vacina disponível para o novo coronavírus. Mulheres grávidas podem tomar algumas vacinas e não podem tomar outras. O que a gente sabe hoje é que algumas vacinas, sobretudo aquelas que são feitas com vírus vivos, elas estão relativamente contraindicadas para gestantes, né? Salvo situações excepcionais, onde ela deve conversar com o seu obstetra, mas as vacinas com vírus mortos ou com antígenos podem ser administradas a gestantes sem problemas. Não. O seu sistema imunológico, quando recebe vacinas, quando é apresentado as vacinas, ele precisa de 10 a 15 dias para produzir anticorpos. E você só vai ficar protegido depois desses 10 a 15 dias. Quando você está vacinando uma criança, além de conferir a imunidade àquela criança, você também está fazendo o que a gente chama de imunidade comunitária. Então, uma vez que o vírus vacinal começa a circular, o vírus selvagem, aquele que causa a doença, ele desaparece. Então, com isso, menos pessoas vão ter essas doenças também. Então, vacinar, óbvio, é um ato de amor, carinho e proteção individual para o seu filho, mas é um ato comunitário também. Hora de fazer o intervalo. Pequeno intervalo e a gente volta. Combinado? Estamos de volta com Ciência é Tudo. E entre as prioridades do país no enfrentamento ao novo coronavírus estão a produção de testes, a criação de uma vacina e a descoberta de medicamentos que possam proteger a população brasileira da Covid-19. E para viabilizar esses estudos, a Rede Vírus reuniu cientistas, centros de pesquisas e universidades, como a Federal de Minas Gerais, onde estão sendo desenvolvidos mais de 30 projetos relacionados ao coronavírus. A Rede Vírus é a maior ação do Estado brasileiro atualmente para integrar universidades, agências e institutos de pesquisas no país com o objetivo de conter o avanço do coronavírus e do vírus influenza no Brasil. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma das entidades que compõe essa rede e conta com diversos centros e profissionais capacitados para desenvolver novas vacinas, melhorar o diagnóstico de quem já se contaminou e pensar o futuro da realidade brasileira após a pandemia. A demanda para essa vacina, ela é global, ela é mundial, então você vai ter aí, né, no mundo 8 bilhões de pessoas. Qual vai ser a prioridade desse país para vender a vacina? Obviamente, a primeira prioridade é o próprio país, né? E depois, muitas vezes, vão ser os países vizinhos e tal. Então, esse é um problema sério, que se a gente ficar dependendo de pesquisa e produção de vacina no exterior, pode ser que, logo que foi desenvolvida a vacina, nós não vamos ter acesso a essa vacina. Uma das descobertas do trabalho desenvolvido pelo professor Gazinelli é que a mutação do vírus Covid-19 é baixa quando comparada a outros vírus, o que é uma boa notícia para facilitar a imunização das pessoas. Pelo que nós estamos vendo, pelos todos os sequenciamentos que estão sendo feitos, parece que a taxa de mutação do COVID-2 não é tão alta como é o caso do vírus da gripe ou o vírus do HIV. Então, a expectativa é que, se você tiver uma vacina ou uma infecção, você vai ter uma imunidade de longa duração. O pesquisador-chefe do Laboratório de Vírus da UFMG, Dr. Jonatas Abraão,
explica que outro investimento que está sendo feito pela universidade será importante para depois da pandemia, quando eles vão tentar identificar de que forma o vírus impacta os diferentes grupos sociais na população. O incentivo do Ministério ele vai ser muito importante em um segundo momento. Então nós vamos monitorar geneticamente os vírus que circulam pelo Brasil inteiro e além disso a gente vai também monitorar a susceptibilidade de diferentes grupos étnicos da população brasileira. Tem gente trabalhando, tanto nos hospitais quanto nos institutos públicos, como as universidades, para fazer pesquisa, fazer diagnóstico e entender o que esse vírus está causando no território nacional. Então, as instituições de pesquisa do nosso país, elas têm que estar unidas e trabalhando juntas, porque é no coletivo que nós vamos encontrar soluções que são difíceis para só um grupo de pesquisa. Então, fazer parte dessa rede vírus, para nós, é muito importante, como instituição, é muito importante como país. Na busca por vacinas que previnam a Covid-19, diferentes métodos são testados pelo mundo. No Brasil, há a expectativa de que o método de reconhecimento de partículas semelhantes ao vírus, VLP na sigla em inglês, gere a melhor resposta. Essa é a expectativa de cientistas da Universidade de São Paulo, a USP. Eu tenho o prazer de receber, estou na minha casa, ele, diretamente da casa dele, o Jorge Calil, ele que é diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, que é o Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. Calil, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está sendo o desenvolvimento, dos estudos, das pesquisas dessa vacina no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós estamos trabalhando com um modelo de desenvolvimento de vacinas. Há centenas de formas diferentes de fazer uma vacina. Nós escolhemos trabalhar com um sistema em que a gente utiliza como se fosse um vírus oco, ou seja, só as proteínas de um vírus, não do coronavírus, um outro vírus, só a parede. E a gente coloca na superfície desse ovo oco, nós colocamos fragmentos do vírus SARS-CoV-2, contra o qual nós queremos desenvolver uma resposta imune muito forte, ou seja, nós queremos criar anticorpos que neutralizem o vírus e nós queremos também criar células que matam o vírus. Essa metodologia que está sendo trabalhada aqui é diferente dos demais países? Então, existe um grande número de tecnologias e é diferente dos outros países. Muitos países estão tentando ou deixar o vírus atenuado, ou seja, fraquinho, que morre quando entra no corpo, ou vírus inativado, ou seja, ele morto, fragmentado. Outros usam só a informação genética do vírus, que aí entra e forma a proteína e a gente cria anticorpo. Outros usam as proteínas isoladas, são pedaços do vírus, e assim por diante. Há uma infinidade. Nós temos dessa casca de vírus que eu falei, que em inglês se chama VLP, Virus-like Particles, que é única nossa. E nós temos certeza que isso vai funcionar muito bem. Ali muito tem se falado desse ser um vírus com muita mutação. A gente ouviu falar que ele não é tão mutável como, por exemplo, o vírus do HIV, mas como é que se dá essa mutação? E isso pode ser um agravante, uma dificuldade para que a gente encontre, de fato, uma vacina? Olha, o vírus realmente parece que muta bastante, mas o que acontece é que, frequentemente, as áreas mais importantes do vírus para a interação com a célula humana para poder entrar, ele não consegue variar muito, porque se ele variar, ele não gruda na célula humana. Então, as variações nesta região, se tiver uma mutação, não são selecionadas, o vírus morre. Então, normalmente, até pode ter a variação. Está todo mundo muito alerta para isso, por isso que nós temos sequenciado, vários grupos estão sequenciando completamente o vírus para ver se tem mutação naquela área precisa. As outras mutações, elas podem dar alguma vantagem para o vírus ou não, mas pode não interferir na vacina. E essa mutação tem alguma relação com as condições climáticas do Brasil? De que forma as nossas condições aqui, elas trazem alguma diferença em relação a essa situação do Covid aqui no país? Bom, essa questão da temperatura, nós até agora não sabemos bem se existe uma dificuldade de transmissão comunitária, como a gente diz, por causa da temperatura. Não é o que parece estar acontecendo.
Porque se você olhar no norte do Brasil, Manaus, Belém, Roraima, e mesmo Fortaleza no Ceará, o Ceará como um todo, há uma grande disseminação do vírus e tem muita gente infectada, inclusive os hospitais estão sobrecarregados. Então, aí passou. Quanto às mutações, o vírus, esses vírus, por uma questão até da enzima que sintetiza o RNA deles, às vezes não é muito boa, propicia uma série de mutações. E essas mutações, elas são selecionadas, ou seja, o vírus que for mais forte, ele fica. O vírus que for mais fraco, ele não vai se multiplicar muito. Agora, esse mais forte e mais fraco depende de múltiplos fatores. A gente não vai conseguir conversar aqui. Pode ser temperatura, pode ser muitas outras coisas. É tudo muito novo, né? Os cientistas aí no mundo inteiro estão tentando entender esse processo agora. O nome coronavírus não é um nome estranho para muitos de nós, porque o coronavírus já tem sido estudado, outros tipos desse vírus, há alguns anos aqui no Brasil. De que forma essas pesquisas anteriores elas podem colaborar, ajudar nas pesquisas atuais? Nós temos várias pessoas, vários virologistas importantes que já estudaram esse coronavírus e que interagem muito conosco para justamente desenvolver a vacina. Eu sou imunologista, que tem uma visão um pouquinho diferente. Eu não trabalhava com coronavírus, mas tem no nosso grupo pessoas importantes do INCB, da USP, com quem nós interagimos para aprender. E eles sabem disso. Eles diziam que a temperatura era importante, mas que a gente teria que ver aqui. A gente sabia muito já da estrutura do vírus. Esse vírus, coronavírus, ele, de outras formas, não esse SARS-CoV-2 ou SARS em geral, eles podem causar também resfriados comuns. Então, eles são comuns, eles circulam por aí. E outros tipos de coronavírus causam diarreia em gado e outros animais. Existem, inclusive, vacinas contra esses coronavírus de animais. Então, é um vírus que circula aí, mas esse especificamente nós não conhecemos. E o que ele causa no indivíduo, como é que é a fisiopatologia da doença, que a gente diz em termos mais técnicos, como é que ele funciona, nós estamos estudando, é tudo novo, e por isso também a profusão de publicações que nós estamos encontrando. É isso aí, Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. A gente agradece muito esse papo e agradecemos, claro, o seu trabalho, o papel tão importante, né, que a ciência, os pesquisadores e todas as pessoas envolvidas nesse processo estão desenvolvendo nesse momento. E é isso aí, né? Seguir as recomendações, isolamento. Jorge, muito obrigada, viu? Eu queria agradecer também a você a oportunidade. Eu queria dizer também que nós temos, nesse momento, uma ação muito grande do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e Comunicação, apoiando ideias novas, inovadoras, realmente, dos pesquisadores brasileiros. Nós temos uma rede chamada Rede Vírus, que tem feito um trabalho fantástico e eu não queria deixar de colocar isso aqui para você. Muito bem colocado, muito obrigada. Bom dia para você e Priscila Rangel, a gente volta contigo aí no estúdio. A pandemia do coronavírus trouxe com ela uma série de desafios. E o isolamento social, que é uma forma de frear a contaminação enquanto não temos a vacina, acaba sendo um desafio pessoal para cada um de nós. Mas essa sensação de estar distante das pessoas queridas é velha conhecida, sabe de quem? Dos astronautas. E eles têm dicas pra gente, tá? É o que você acompanha agora no Ciência é Astronomia. A pandemia de coronavírus trouxe uma nova realidade para pessoas no mundo inteiro: o isolamento social. Mas e como se adaptar a esta nova rotina? Como manter a saúde física e mental? Quem dá a dica sabe muito, são os astronautas. Eles que são treinados para passar dias e até meses em missões fora do planeta Terra. E desde o início da pandemia, os astronautas movimentam as redes sociais com um setlist de prioridades para esta quarentena. Como, por exemplo, criar rotinas, manter projetos, cuidar da saúde física.
O ex-astronauta canadense Chris Hadfield diz que para driblar o medo e a ansiedade é preciso conhecer os reais riscos a serem enfrentados, estudá-los, entendê-los. Hadfield, que já comandou por mais de 150 dias a Estação Espacial Internacional, já disse que é possível fazer exercício físico em qualquer lugar. Então fica a dica: faça abdominais, flexões, polichinelos. O astronauta canadense ficou conhecido por se despedir do espaço cantando. E a astronauta norte-americana Jessica Meyer, poucos dias antes de voltar à Terra, disse a jornalistas direto da estação espacial que o planeta está passando por algo surreal. Após 7 meses de confinamento em uma missão espacial da NASA, Meyer diz que a parte mais difícil ao voltar é não poder abraçar família e amigos, apesar de entender que isso é necessário. E o astronauta brasileiro e ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, fez um paralelo entre os dias em que passou no espaço e o momento atual. Pontes fez parte da missão Centenário que o levou ao espaço em 30 de março de 2006 por 10 dias. O astronauta brasileiro diz que no espaço ou em casa, a conexão com o outro é o que garante o sucesso da missão. Onde tem que aflorar as melhores coisas do ser humano é justamente nessas horas. E lembrar que as pessoas que às vezes estão lá na Terra, elas estão distantes fisicamente de você, mas elas não estão distantes emocionalmente de você, né? Elas estão pensando em você, você está pensando nelas, e aí é a hora que você se prende nas emoções boas, nas lembranças boas, e assim por diante. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a nossa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e te desejo uma ótima semana. Tchauzinho!